Oi, mana! Linda, estamos esperando a Lu. Oi, Elaine! Oi, Juju! Estamos esperando a Lu. Ah, estou paralisada. Tudo que eu preciso. Ai, meu Deus! Oi, pessoal! Nós tivemos muitos problemas técnicos hoje. Vai lá de novo, Lu. Tenta fazer aquela parada. Ah, já Coloca volto. o celular. Não, deita vocês e coloca o celular em pé. Vocês estão folgados, hein? Não vou pôr não, porque eu fiz, olha, toda essa decoração aqui para isso. Hoje foi um dia que a gente tentou várias vezes, algumas pessoas viram, né? A gente tentou fazendo o teste aqui com a live, mas a Pro não aparecia nunca. Professora Luísa, vamos ver. Energias positivas. Vamos esperar ela voltar. Oi, Elmiro. Não começa, Elisa. Não vem dar ibope aqui não, hein? Nós estamos esperando a professora Luísa, tá, Elmiro? Querida! Oi, Leandro! Nós estamos esperando a professora Luísa. Já se foram 3 minutos do nosso precioso tempo. Agora vai, tô chamando ela. Olá, bonito. Olá, amor por quatro patas. Aí, o que acontece? Aí, vira para o outro lado a câmera, bonita. Aê! A minha chegada Gente! tinha que ser assim, chegar chegando, né, Renata? Senão seria Luísa. Ai, meu Deus! Eu queria assistir pelo outro celular, mas dá delay. Tudo bem? Tá viva? Menina, Verdade. Deus. Mas vai dar certo. Ai, sim, estava muito ansiosa, muito feliz com a chegada desse momento, nossa primeira live juntas. Ai, que delícia! Gente do céu, se vocês soubessem, a gente ficou o dia tentando nos conectar. A gente conseguia falar com o Michael Jackson, mas não conseguia ligar uma para outra. Verdade, bem isso. E eu extremamente equilibrada, né? Assim, sentada, não me desesperei em nenhum momento, Imagina, nada. imagina. Autocontrole. Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar com começando. Só pra vocês deitarem Quem a tá vela aí? aí. Quem que já tá aí? Tem A bastante gente. Nayara, oi, Nayara, Nayara. Maurício. Maurício, Nossa, já temos 12 pessoas. Elaine. Ó, 10 é só da minha família. Oh, meu Deus. Aí, duas da minha, tá certo. Ô, Rê, deixa eu te dizer. Aqui em Campo Grande vai ter o problema do horário que é de Brasília. Embora tivesse lá no post, muita gente não se atenta a isso na hora, sabia? Será? Eu acho. Então vamos torcer para que as pessoas se liguem aí no horário. Eu até coloquei no status ali do WhatsApp.
para as Aham. pessoas lembrarem. Tá bom, legal. Ai, Vamos mas começar olha, tá então? linda isso onde você arrumou, hein? Tá lindo, lindo. Ai, gente, Obrigada, você é Gabi. uma artista, Mara. Pessoal, olha só. Hoje é a primeira live do nosso projeto Um Ponto no Seu Conto, que é uma ideia de passar dicas de contação de histórias. Mas antes da gente começar falando realmente dessas dicas, nós gostaríamos de nos apresentar para quem não nos conhece ainda, né? Então, Pro, Verdade. se apresenta aí primeiro. Então, eu sou a Pro Luísa, básica me define, né? Eu sou uma pessoa bem tímida, sou pedagoga e eu sou do século passado. Então, quer dizer, eu tenho aí essa bagagem, eu sei bem a necessidade da contação de história desde o século passado, então aí você calcula. E, assim, estou me realizando nesse novo projeto, porque a história sempre realmente foi a menina dos meus olhos, né? Só que, embora muita gente não acredite, como eu era muito tímida, eu era uma aluna, eu era uma pessoa muito retraída, então, para mim, era muito difícil, assim, dar a cara, né? E, através da contação de histórias, é que eu fui trabalhando isso. Então, assim, eu sou professora há mais de 25 anos, sou pedagoga, estou agora na rede pública, trabalhei muitos anos na escola, em escolas privadas, hoje eu estou na rede pública, nessa uma outra visão, uma outra realidade, estou completamente apaixonada, completamente encantada, e aí eu realmente vejo a importância, e digo mais que isso, a necessidade da contação de histórias, porque assim, na verdade, a contação de histórias, a história, ela é o alimento. Porque o que é o aluno? O aluno, se vocês procurarem o significado da palavra, ele é aquele que se alimenta, é aquele que recebe o alimento. E nós somos o quê? O próprio alimento, aquela que leva o alimento. Você quer função melhor que essa? Meu bem, então, quem escolhe essa profissão não veio a esse mundo a passeio. Renata, se você deixar, eu vou falando até às 10 horas. Então, agora fala. Bom, Tá, mas deixa eu só então, dizer, eu sou casada, tenho duas filhas, totalmente equilibrada, e hoje eu já não sou tão tímida como eu era antes, mas ainda sou. a professora Luísa já se apresentou e, para quem não me conhece, eu sou Renata Macedo, eu sou atriz. Gosto muito de ler, então, assim, faço uma pequena coleção de diplomas. Sou formada em design de exteriores, artes cênicas, marketing cultural, acessibilidade cultural, produção cultural e estou fazendo artes visuais agora, estou cursando artes visuais. Gosto muito de ler e a contação de histórias apareceu dentro das artes cênicas, mas ela aflorou ainda mais quando eu entrei para o universo pedagógico, porque eu comecei a dar aula para crianças, ensino fundamental berçário também, né? E aí eu comecei a viver mais esse universo da contação de histórias, né? E hoje a gente vem adicionar um pouquinho para as pessoas que já trabalham com contação de histórias, para quem tem vontade de começar a aprender sobre contação de histórias. Vale lembrar, né, Lu, que o processo, né, que a história da contação de histórias, que a própria contação de histórias, tem um universo muito vasto, assim. Teria muita Verdade. coisa para a gente falar. Mas nós selecionamos alguns tópicos que nós achamos que é importante para você começar a entrar nesse universo e talvez agregar um pouco do que você já saiba. Lu, lembra pra gente quais são os tópicos? Ó, os tópicos são os melhores, foi muito bem selecionado. Eu vou pegar meu computador rapidinho aqui para Eu vou ler, falando. tá? Aí, Rê, sabe uma coisa que eu acho bacana as pessoas que estão nos acompanhando saber? É a nossa história, como que começou, onde começou a Legal. admiração, onde começou assim, nossa, eu quero ser igual, né? E a troca de experiências e como foi que os nossos laços foram se estreitando. Vai contando pro pessoal que eu vou rapidinho pegar meu computador, que aí eu vou lendo os tópicos, tá bom? É rapidinho. Tá. Foi bacana isso que a professora Luísa falou, porque nada mais justo a gente começar uma live sobre contação de histórias, contando uma história, né? Eu e a professora Luísa, agora eu vou esperar ela voltar, porque a minha memória tá meio falha, mas eu acho que nós nos conhecemos em apresentações de teatro. Uma apresentação de teatro que eu fui fazer na escola onde ela trabalhava. E a partir disso, a gente começou a ter mais contato. Ela faz a festa de
final de ano de formatura. Foi lá na escola que a gente se conheceu, Lu? A apresentação de teatro? Foi, você começou com arte, lembra? Que era um sonho do proprietário da escola. Ele queria muito implantar, ele também é uma pessoa tímida, e ele não queria que os alunos da escola dele fossem. Então ele falou, preciso trabalhar isso. E foi onde surgiu, e você foi uma das melhores que passaram por lá. Lembrando que passaram eu adoro ela, gente. Tá com baixa autoestima, é só ligar pra Luísa. Pronto, já vai lá em cima. A questão é, você tem que reconhecer quando a pessoa é boa no que faz, Rê. E eu vou dar agora a minha versão da nossa história. Quando a Rê dava aula lá na escola, ela trabalhava com todas as turminhas, né? E eu via que as crianças saíam se praticamente sentindo, né, gente? Autores, assim. Eles amavam mesmo, era uma aula muito prazerosa. E aí, por algum motivo, ela saiu da escola, aí uma dessas organizações das festas, eu e uma outra pessoa lá da escola, extremamente envolvida também com tudo isso, a gente pensava assim, nossa, mas a nossa festa de formatura tem que ter um diferencial, tem que ter alguma coisa assim para as crianças que realmente seja interessante, que faça o pai pensar, nossa, valeu a pena pagar, e faça também as crianças ficarem felizes. A gente queria uma coisa que agradasse aos dois públicos, o infantil e os adultos, no caso, os pais. Aí pesquisando, encontramos uma empresa muito boa, muito bem conceituada aqui, só que não teve apoio. Isso aqui, isso aqui. E aí alguém nos indicou. Aí ela chegou lá, e eu fazia os contratos, fazia contato, tá? E tô conversando, aí no final da conversa eu falei assim, nossa, mas eu te conheço. Ela, claro, gata, eu trabalhei aqui, não lembro. Eu falei, meu Deus, é você, que não sei o que. Aí vocês pensam, duas pessoas totalmente assim, que falam baixo, né, que não gostam de chamar atenção, conversando no balcão de uma escola. Foi vida, né, gente? Tudo de bom. E aí, eu vou te dizer, ela fez algumas festas conosco e ela nunca fez o que a gente pedia. Nunca. Sabe, a gente fala assim, a gente quer assim. Ela fala, imagina, e faz isso, e faz aquilo. Ela sempre surpreendeu, sempre tinha uma coisa a mais. Essa equipe dela é encantadora. A primeira foi Frozen, e eu lembro até hoje, foi assim, marcante. Em compensação, a minha última festa que eu saí dessa escola, que foi da Bela e a Fera, só de lembrar eu me emociono porque eu quero chorar, porque as crianças chegaram de limusine, e ela fez jus a toda a festa. A Bela era belíssima, a Fera maravilhosa. Eu me apaixonei pela Fera, gente. Verdadeiramente. E aí nasceu essa grande admiração. E ela foi uma das primeiras pessoas a dizer assim, é aquela professora, a professora doidinha. Aí pronto, pegou, né? Então todos os projetos ela empreende nessa escola. Então um prazer enorme trabalhar com a Rê. Rê, eu já tô com um computador, tá? Linda! Bom, agora que eles já sabem da nossa história, eles vão saber os tópicos que nós vamos trabalhar hoje. Isso mesmo, Rê. Né? Oi? Nós vamos falar um pouquinho. Isso, porque assim, se a gente for falar tudo, né, tem outra live, né? Verdade. Eu vou te dizer, teve um cantor que fez uma live de 7 horas. Se deixar, nós fazemos também. Então, os tópicos de hoje são, gente, o que é contação de histórias, quais são os tipos de contação de histórias, como escolher o melhor texto para a sua história, como decupar um texto. Olha essa palavra nova, hein? Rê, vamos lá? Com você agora. E também nós vamos falar um pouco dos preparativos, né? O que você faz os preparativos para a contação. Livros, né? Bom, começando essa parte é muito legal. Né? Começando a contextualizar um pouco da contação de histórias, a contação de histórias ela faz parte da nossa vida, né? Mesmo antes da comunicação, as pessoas já contavam histórias, né? Com os desenhos rupestres. Existem várias teorias mas eles contavam ali nos desenhos como foi a caça. E a contação de histórias ela é muito importante em vários aspectos, né? Você como professora, como pedagoga, pode corroborar a ideia de que a contação de histórias é importante no caso, por exemplo, de ensinar da educação, né? Por exemplo, nós vamos explicar sobre soma, adição. Você pode antes contar uma história que faça uma ligação com isso, né? Esse universo mágico, esse universo mais imaginativo, ele convida a criança a querer saber mais, né? A contação de história também, por exemplo, ela pode ser usada com os pais.
Ah, e minha filha mentiu. Poxa, já falei várias vezes com ela, já coloquei de castigo, já tirei direito, não sei o que fazer. Você pode contar uma história falando da importância de se dizer a verdade, né, do que uma mentira pode causar, e aí daí puxar um gancho para falar com a sua filha sobre esse ato de mentir que não é legal, né? Então a contação de histórias, ela tem esse vínculo, ela cria esse vínculo com as pessoas, tanto com quem conta como com quem ouve. E é legal a gente falar também que em algumas culturas a contação de histórias ela só pode ser feita por profissionais, por contadores de histórias especiais. Por Pessoa exemplo, na específica, né? Hã? Pessoa específica, né? Exatamente. Por exemplo, na África tem os griots. Só os griots podem contar as histórias da sua cultura. Então, a contação de histórias ela serve para manter a cultura deles viva, né? Por exemplo, a gente tem uma outra ideia de contação de histórias que também é bem cultural, que é o cordel, né, que é do Nordeste. Então, e também é um recurso que a gente pode utilizar nas nossas contações de histórias. Porque o cordel é nada mais do que uma poesia ritmada. Eles fazem uma rima com a poesia ou com qualquer texto, né? E aí com isso você consegue chamar a atenção para essa contação de histórias, né? Falar sobre a origem da contação de histórias, do que é, da importância, também é super vasto, né? A gente ficaria aqui a noite inteira falando A sobre. noite toda. Mas como a gente quer Verdade. contextualizar sobre a contação de histórias, e para não ficar só no explicar, por exemplo, o cordel, qual eu disse, Lu, eu peguei um livro do. Deixa eu me lembrar o nome, César Obide, chama Velha Fofoqueira. Já é todo em rima, então é fácil você transformar em cordel. Então eu trouxe um pedacinho que eu mesma adaptei só para mostrar para as pessoas como elas podem utilizar desses outros recursos passados que eles utilizavam atualmente, né? O livro dele é sobre uma velha fofoqueira. Então, qual foi a minha ideia de utilizar esse recurso? De pegar trechos mais narrativos que eu mesma escolhi como narrativos e fazer em forma de cordel e juntar com uma coisa mais dramatizada. Mais pra frente nós vamos falar um pouquinho sobre esses recursos, né, sobre esses tipos de contação de histórias. Então ficou mais ou menos assim, ó. Era uma vez uma velha fofoqueira, ela falava sem parar e era muito encrenqueira. Minha filha, você viu a roupa da Dona Maria? Dizem até que ela ganhou na loteria. As fofocas dela era cheia de porém, vai e vem, não tem pra ninguém. Então eu peguei um trecho da história, transformei em cordel e peguei a fala da velha e fiz a fala dramatizada, né? Então esse recurso do cordel, que era um recurso mais cultural, a gente pode trazer isso também para nossa realidade hoje, né? Enfim, essa é um pouco da contextualização da contação de histórias, para vocês entenderem um pouquinho da importância, ou corroborar para quem já sabe a importância da contação de histórias, né? E aí, com Verdade. isso, Lu, acho que a gente pode passar para o segundo tópico, ou você quer adicionar alguma coisa nessa questão do que é a contação de Eu histórias? quero dizer uma coisa muito, assim, no meu ponto de vista, bastante importante. É, a cultura de onde a criança vive, seja ela seu aluno ou só espectador da sua história, ela também é muito importante, porque assim como a Renata fez essa questão de trabalhar um trecho de um livro que ela achou interessante, quando há, porque eu sempre vou trazer mais para o lado pedagógico, né, Rê? Aí, quando há essa necessidade, até para conduzir uma turma, conduzir uma sala de aula, ou se há algum conflito, então você conta assim aquelas histórias, né? E às vezes até usar o nome das crianças também é muito bacana. Eu passei por uma situação que foi muito interessante. Tinha uma aluna que ela não era aceita na sala de aula. Ela não era aceita, não era aceita, e eu já tinha feito de tudo assim que eu imaginava, né? E falei, bom, agora eu já sei. Aí eu criei uma história, porque assim, hoje na minha prática, eu faço questão. Todos os dias tem uma história na minha rotina. São duas coisas que não faltam na minha rotina. É música e é história. Né? Porque antes, quando eu recebia assim da coordenação, tem que contar a história. Eu falei, meu Deus, vou perder lá 5, 10 minutos contando história. Ou então, quando eu tinha alguma coisa ali para adiantar, eu deixava os livros com as crianças, enquanto elas manuseavam,
eu ia fazer uma outra coisa, mas isso já faz tempo, viu, gente? Agora não, só antes até de entender realmente a importância da história. A partir do momento que você vai entendendo, você vê que é uma ferramenta que te ajuda no aprendizado. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era adolescente, eu odiava a história, eu não gostava da matéria história, até tem um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Eu realmente não gostava, ai meu Deus, da história, o que eu quero saber da vida dos outros? O que eu quero saber quem foi a princesa Isabel, gente? A bicha já morreu, deixa a bicha descansar em paz. E era assim, eu não aceitava aquela matéria. E eu estudava no Joaquim Murtinho e eu fui aluna do Presente. E ele, de uma maneira muito simples, ele conduziu assim, de forma que eu simplesmente eu me apaixonei. Mas eu me apaixonei quando? Olha que absurdo. Eu me apaixonei quando eu descobri que o Dom João VI era pai do Dom Pedro. Olha isso. Porque, para mim, a história era toda estagnada, assim, era fragmentos. Então, eu não entendia que era tudo, que era a família real, que quem era o filho. E eu achei muito interessante saber que o Dom João ele gostava de coxa de frango. Eu consigo visualizar, abstrair completamente essa imagem. Ele deixava no bolso, então eu terminava as coisas, ele comia, aí chegava alguém, ele colocava no bolso, pegava na mão da pessoa, cumprimentava. Então, gente, a partir, olha que fato tão simples e realmente mudou a minha visão de história. Então, tem isso mesmo, de você, até quando você vai trabalhar as disciplinas, entender que o conhecimento, ele não é estagnado, ele não é fragmentado, né? Então, é tudo conhecimento. O aprendizado é isso só. Aí, quando você vai dar aula de matemática, fala assim, eu gosto de matemática, porque eu não tenho língua portuguesa, tem que ler, tem que escrever. Tá, mas você vai interpretar o problema, você tem que saber a história dos números. Então, hoje eu conto a história dos numerais, que as crianças ficam assim, encantadas. Isso tudo é o quê? É história, é envolvimento, é o alimento que eu estou levando ali para o meu aluno. Então, eu acho isso, assim, fantástico. Porque a qualidade da aula também é muito de como você conduz. Pode falar, Rê. Achei que você falou uma coisa bem interessante, né? Sobre conexão. Muito legal, a contação de histórias, ela está conectada com vários âmbitos, né? Você falou, eu sou pedagoga, eu levo a contação de história mais pro lado pedagógico. A minha formação é artes cênicas, então eu levo a contação de história mais pro lado da artes. E tem também os animadores, que fazem contação de histórias também. Então é muito legal, a gente conta histórias, ouvir diversos profissionais contarem histórias e aprender diversos ângulos dessa contação de histórias. Porque tudo isso forma uma teia, né? E aí a gente vai criando a nossa própria visão do que é a contação de histórias e principalmente o nosso próprio perfil. Porque o meu perfil de contar histórias não é igual ao seu. E é isso que nos difere, é isso que é maravilhoso, né? Porque a forma nos difere e nos une, né, Rê? Sim. Difere e une, né? Sim, exatamente. Olha, então, para você que está nos assistindo, isso é muito importante, tá? A Rê, como artista, que para mim ela é uma artista, tem essa visão, é a formação dela e ela trabalha de uma maneira escandalosamente perfeita essa visão dela. Eu, como pedagoga, também faço assim, eu faço acontecer, entendeu? Porque eu quero o quê? Eu digo que pessoas como eu, como a Rê, e como os nossos alunos cresciam, eu pegava a sementinha, eles não vieram a esse mundo a passeio. Então, eu gosto muito dessa frase. Nós não viemos a esse mundo a passeio, nós viemos para deixar a marca. A minha é positiva e a sua. A minha também. Por isso que um dos nossos slogans aí, quando a gente estava divulgando, foi contação de histórias impactantes. Porque eu acredito muito nisso, que a contação de histórias, que as histórias, elas podem impactar vidas, né? E chegar nesse ponto que eu quero, de contar a minha história, de contar as histórias e poder impactar vidas. E para a gente fazer isso, a gente precisa de saber alguns tipos de contação de histórias, né, Lu? Isso. Então, quais são os tipos de contação de história, Renata? Fala para o pessoal. Então, são diversos tipos, né? Assim, a gente não sei se eu falei anteriormente, no início, de que a gente não tem um material pronto, impresso. Eu vou falar assim, olha, eu vou mandar para vocês, esse é um livro de contação de histórias onde tem as regras. Não existe. E por isso que eu disse que é importante a gente conhecer várias vertentes da contação de histórias, vários profissionais que contam histórias, para a gente formar a nossa teia, né? A nossa teia de comunicação.
Então, assim, como não existe esse material pronto, a gente pode começar a tirar de histórias que a gente já viu, de histórias que a gente já fez, um pressuposto de quais seriam os tipos de contação de histórias. Então, por exemplo, a gente tem contação de histórias com sombras, a gente tem a contação de histórias mais narrativa, que você fala, você conta a história, você narra. A gente tem a contação de histórias dramatizada, que por eu ser atriz é que eu gosto mais, onde eu posso interpretar cada personagem, né? A gente sabe que, por exemplo, para você interpretar cada personagem talvez um pouco mais difícil para um professor que não tem uma formação na área, talvez um pouco mais difícil, né? Mas que hoje, na época do audiovisual, é o que mais a gente tem feito e dá para a gente explorar bastante com as edições, né? De colocar um personagem interpretando com o outro. A gente tem as contações de histórias, já falei, lidas, que a gente pode ler o livro. Não. Contação de histórias, não, né? Com fantoches, contação de histórias com gravuras, contação de histórias com desenhos. Então, assim, os mais diversos tipos de contações de histórias, que também daria uma outra live, né? Mas é legal só para vocês saberem contextualizar as imensas possibilidades que a gente tem de contar histórias, né? E aí... Eu vou mostrar um material aqui, tá, Rê? Enquanto você vai falar. Claro! Seu material sobre... Eu quero ver todo o seu material. O seu material é do quê? Olha só. Legal! Aqui, eu gosto muito, ó, Rê, de trabalhar assim, porque isso aqui é a história da nuvenzinha triste. Ela tá triste, aí tem a outra versão que é a nuvenzinha feliz. É uma história linda. Só que ela eu uso de duas formas. Tem ela também em cartaz, as cenas divididas através de desenhos. É bem legal também. Aí, hoje a minha filha saiu para comprar umas coisas para mim e ela trouxe esse aqui, ó, para diferenciar. Ó, e é um material barato esse aqui. Aí você faz o quê? Você usa a sua criatividade, né? Você vai, faz desenho, você faz colagem, porque também ajuda quem está contando, porque trabalha muito a nossa criatividade. Aí tem um branco, olha que bacana esse branco. Lu, Gente, você mostrou uma coisa muito legal, o avental. As professoras usam muito esse avental para contar histórias, né? Agora esse aqui, maravilhoso. Olha, pode sacar e tirar. Ai, que legal. porque é de um poema, O Pato, de José Paulo Pato, não, José Elias. São recursos visuais, né, Lu? Não, olha aí. E esses recursos visuais eles são muito importantes, né? Eles chamam a atenção da criança. A gente pode até fazer uma live mais para frente falando sobre os recursos visuais, né? Que podem ser usados numa contação de histórias, que ajudam, olha que bacana, ajudam muito a chamar a atenção, ajudam a criança ou o ouvinte a construir esse universo imaginativo, né? Porque a contação de histórias hoje não é só para crianças. Existem as contações de histórias para adultos, por exemplo, né? Muito legal. Envolve muito também. Porque quem não gosta de história, quem não gosta de ficar imaginando, né? E isso, o que é mais engraçado nisso tudo é que, às vezes, quando transforma um livro numa novela ou num filme, a maioria das pessoas se decepcionam, porque elas pegam o produto pronto. Quando ela leu, ela imaginou que o príncipe era assim, que o príncipe era assado, né? Ela tinha aquelas características que ela criou, então ela tinha o produto pronto aqui. Então, quando ela vê no filme, às vezes até se decepciona. Por quê? Porque imaginar, às vezes, é muito melhor. Por isso que eu Você usa muito histórias, ela é muito legal, porque ela desperta nas pessoas uma realidade imaginativa, que a minha não vai ser igual à sua. Então, assim, para cada pessoa que ouve, é uma história diferente. Pode ser a mesma pessoa contando, mas a realidade imaginativa é completamente diferente, né? Isso que é o mais mágico da contação de histórias. Você não entrega nada pronto, né? Você ajuda a criar esse universo. Muito legal. E quando você conta aquela história muito legal, aí você diz assim, agora eu vejo vocês vão representar a história através de desenhos. Menina, aí você expõe a mesma história, a mesma professora, a mesma contação, e aquela riqueza de detalhes. Então você fala assim, meu Deus, essa criança estava dentro da história. E aí, quando a criança não representa de acordo, aí a pessoa já começa, já vai olhar ali com um pouco mais de atenção, ou se ela não estava muito ligada mesmo na história, porque também tem que entender o momento. Porque eu tive um aluno que a mãe dele era muito focada em moda.
a moda, sabe? Sei que ela perfeita, tudo. E ela usava muito preto, porque visualmente o preto emagrecia. Então, ele tinha muita essa informação de preto, que a mãe via fazendo dieta e usava muito preto. E ele usava a cor preta para pintar. A professora anterior chamou da série anterior, porque precisa levar no psicólogo, porque não sei o quê, porque usa muito preto, isso não é normal, isso não sei o que, não sei o quê. São preconceitos, né? E quando essa criança chegou na minha turma, ela pintava de preto, eu olhei o primeiro, eu olhei o segundo, no terceiro eu comecei. Vou descobrir, né? E aí fui perguntando, nossa, porque assim, eu sou super discreta, né? Que coisa mais linda que você fez, meu amor! Por que você pintou essa coisa tão linda? Aí você fala, porque minha mãe gosta muito de preto, eu gosto de agradar a minha mãe. Então, assim, a gente também tem que entender aquele momento, né? Não é porque ela usou preto que ela tem problema psicológico. Claro que algumas crianças representam, mas também você não sabe da história da criança, tá vendo? Que sempre uma coisa leva, tudo leva à história. Como que a história, na verdade, é o ponto que liga tudo, comportamento, escolhas da vida, tudo, tudo. Então, a gente também tem que saber respeitar a história ali do menino que está fazendo a coisa, né? Sim, e até usar a história para apresentar outras referências, né? Porque na verdade, se ele pinta de preto é porque é a referência dele, não porque ele tem algum tipo, né, de questão. Mas tudo é referência, né? E acredito que as histórias, elas são referências. Por isso eu gosto muito de contar histórias com valores, né? Que representam valores, tipo a do pote vazio, né? Que é uma forma lúdica de você trabalhar com a criança a questão da sabedoria, da paciência, de ser verdadeiro, né? Então, assim, a contação de histórias, ela amplia o seu universo de referências. Assim como a leitura, né? Porque a contação de história também motiva a criança ou o adulto a ter um acesso maior à leitura, né? O nosso primeiro contato, na verdade, com o texto é a partir da contação de histórias. Quando a gente é bebezinho, os nossos pais contam histórias pra gente, né? Verdade. Não precisa, não espere as crianças crescerem para contar história, gente. Não Verdade. esperem a criança crescer para oferecer um livro. Porque às vezes a pessoa fica preocupada assim, o pai e a mãe ficam preocupados da seguinte forma: mas eu vou pagar tantos no livro para o meu filho rasgar? A dica que eu dou, a dica que eu sempre dou aos pais dos meus alunos, ficou no meu Instagram essa semana e eu já falei num vídeo do YouTube. O livro, para a criança ter o contato, para ela rasgar, para ela pintar, para rabiscar e você não enlouquecer, você não surtar, compra aqueles livrinhos de R$ 1, de R$ 2 que tem. Até quando a gente está passando no caixa do supermercado, os livros mais elaborados do livro, você vai contar a história, que você quer que faça parte da história da criança, aí você deixa com você, aí você vai lá, conta a história para a criança e depois que ela crescer, você entrega isso por uma questão de valor. Mas o contato, porque assim, se a criança rabiscar o livro, se ela pintar alguma coisa assim, você fala, meu Deus, você fez preto, pronto. Ele vai associar o quê? Toda vez que ele pegar o livro, meu pai, minha mãe ou alguém vai brigar comigo. Né? Então, ali você já cria um bloqueio, ali você já faz com que a criança talvez nem queira mais esse contato com o livro. São coisas simples que a gente, na hora, a gente não se atenta. Fala, nossa, mas é mesmo. Eu não tinha pensado nisso. A criança, ela rabisca o livro, não é com uma má intenção, porque ela quer estragar, é porque ela não sabe qual é aquele valor. Qual que é a referência, de novo, da criança? É que um papel, ele serve para ser pintado, desenhado. Ainda não sabe diferenciar, porque, por exemplo, a minha filha tem 8 anos, ela já não rabisca livros, porque ela sabe que o valor, a serventia daquele livro é para outra coisa, porque ela foi ensinada a isso. Então, é legal você ter um livro onde você pode rabiscar e tal, mas é legal também os pais já direcionarem essa diferença, né, esse valor, e deixar as crianças manipular, ter acesso, né, sentir o cheiro, porque para mim isso faz toda a diferença. Eu não tenho Kindle, eu gosto do livro, de pegar o livro, de sentir o cheiro do livro. Então é legal também para a criança, para ela saber essa diferenciação, né, qual é o livro que eu vou ler, que eu posso sublinhar, que eu posso escrever as partes mais importantes, mas por que ele é assim? Por que ele é diferente do outro livro que eu posso escrever, do outro caderno que eu posso escrever, né? E isso é legal também, você pode introduzir com uma história, né? Contando uma história, né? Fazendo uma contação de história para criança que saiba diferenciar esses valores e serventias, né, dos livros e cadernos. Muito legal. Verdade.
E aí, vamos pro próximo? Enquanto Nós eu já pego falamos que é a contação de histórias. vai dando um alô para quem está aí, ó. Nós estamos com 22 pessoas. Vai dando um oi para as pessoas aí, tá? Fala o nome Oi, delas. pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida também quiser mandar aí embaixo, pode mandar, tá É, bom? vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Eu estou vendo Evelyn. Oi, Evelyn, tudo bem? Elisa. Quem mais está aí com a gente? Nós estamos com 20 pessoas. Campos. Eu tô me vendo com delay aqui. Como meu celular tá virado, aí eu tenho que fazer assim para ver, né? Amor por quatro patas, oi agora. Oi. Também. Oi. Como que é o nome? Sâmia. 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 Oiê. Mia. Oi, Sâmia. Isso. O próximo tópico é... Como escolher o melhor texto para a sua história? Vou pedir até para você ficar aí. Esse mesmo. Vou pedir até para você ficar aí com o computador aberto. Oi, Nayara também. Porque, assim, esse processo de escolher o texto para contação de histórias, ele envolve todo um contexto, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma contação de histórias na escola onde eu dou aula, e que eu vou introduzir algum assunto, eu já sei que eu vou fazer uma contação de histórias referente àquilo. Se eu vou fazer uma contação de histórias num aniversário onde eu precedo parabéns, por exemplo, eu já sei que eu posso fazer alguma coisa preparando as crianças para irem para o parabéns. Então, tudo depende do contexto, né, que essa história está inserida. Eu vou contar uma história numa empresa onde o intuito do empresário é motivar os seus funcionários, então eu vou contar uma história nesse contexto. Agora, o interessante é, além da gente saber o contexto, são as idades das crianças, os ouvintes, né, que nem sempre são crianças, né? Aí, a gente separou alguns tópicozinhos, acho que você pode ler uns 3 só, são dicas de puridade. Puridade? Peraí que eu vou lá embaixo. Nossa, eu falo aqui, parece que eu não tava nem. Ele é bem importante, hein? Ô, Rê, fala com a Nayara aí, pede para ela trazer uma água para mim. Ela tá te ouvindo, inclusive. Fala assim, Nayara, não, mas faz de conta que não sou eu que estou pedindo, fala que é você. Tá bom. E essas dicas são bem importantes, porque, por exemplo, no seu estudo pedagógico, né, os professores estudam muito sobre esse processo de aprendizagem, né? E quando é bebê, qual a facilidade de aprendizado dos bebês, né? Eu tive que buscar isso de outra forma, porque como minha formação artes cênicas, eu fiz uma complementação pedagógica que não tem esse cunho, eu tive que buscar isso mais na neurociência, procurei alguns estudiosos, pedagogos, para poder entender um pouco e me facilitar na escolha do texto. Mas a gente tem, por exemplo, uma dica para bebês. Bebês, se você for com um tambor lá, você sabe que você vai, né, assustar. Então, qual seria o ideal, por exemplo, para bebê, Lu? Até 3 anos, tá? De 0 a 3 anos. Histórias de bicho, que faz trabalho do leão, do gatinho, miau, miau. Você vai estar trabalhando isso. Pontos rítmicos que sejam leves. Também vai fazer aquele tambor. Bum, bum, no ouvido do bichinho, né, gente? Bem-humorados e curtos, porque o tempo de atenção da criança não é muito. Cantigas de ninar. Aí vocês podem procurar dicas de livros para faixa até 3 anos, né, Rê? Isso. E é legal a gente falar também que, por exemplo, para bebês, eles adoram o movimento de mãos. Então, histórias contadas com mãos, ótimo, Lu. Com mãos, movimentos de mãos, eles adoram, né? Então, você pode fazer pássaros, faz movimento de mãos próximo, né? Eles vão acompanhar bem com o olhar. E, em geral, não só os bebês, mas crianças, eles têm um pouco mais de dificuldade de manter a atenção por mais tempo. Então, o ideal é que você trabalhe histórias curtas, né? E sempre conecte com alguma outra coisa. Como eu disse antes, como a contação de histórias tem um entrelace entre pedagogia, artes cênicas, animadores, então, assim, tem muita coisa que você pode pegar, por exemplo, entre uma história e outra, fazer uma brincadeira, cantar uma música, né? Para que isso não fique cansativo. E aí sempre respeitando as idades, né? Por exemplo, Verdade.
se nós formos pegar aí uma criança maior de 8 anos, em geral, como é que elas gostam mais da contação de histórias? De 8 anos, elas 8 gostam anos. de histórias humorísticas, né? Isso. Porque que acontece, né, Lu? Você vai perceber aí uma diferença grande entre um bebê e uma criança de 8 anos, né? Gostam mais de humor. O humor é óbvio que elas compreendam, né? Esse humor. O que mais, Lu? De 8 anos ainda? É. Tá. De enredos Contos de mais fadas, elaborados. gente, contos de fada. Pensa aquelas meninas de 8 anos se imaginando princesas, né? Imaginando castelo. Ai, gente, tão lindo. E lendas folclóricas, eles gostam muito nessa idade. E as histórias dramatizadas para essa faixa etária também é bem legal. Depois, quem quiser receber esse material mais certinho, a gente separou por idades, a gente pode mandar o e-book para vocês. Só se cadastrar no e-mail que está aí no link na bio, que a gente manda para vocês o e-book. E é legal respeitar isso, porque aí você tem um acesso melhor às crianças, né, ao seu ouvinte, quando você utiliza o recurso certo. Porque é que nem aquela coisa, ai, mas eu já falei 1000 vezes pro meu filho e ele não faz, ele não entende. E as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são mais sinestésicas, outras que são mais auditivas, outras que são mais visuais, né? E aí, através desse estudo, primeiro, de idade, entender a facilidade por cada idade, depois de entender que as pessoas são diferentes, compreendem diferentes, você pode ir recolhendo recursos para sua história para fazer com que você consiga envolver mais as crianças, né? Então, por isso a gente tem batido bastante na tecla também de falar de recurso, né? Recurso, 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 porque os recursos são muito importantes. Independente da escolha do texto, os recursos vêm para corroborar ainda mais, chamar ainda mais atenção, né? Verdade, prende bastante. Hoje eu estava assistindo um vídeo que eu tenho estudado muito, né, sobre tudo isso, né? E aí tava um pai contando assim, que todas as noites ele ia contar a história. Oi, Cris, tô te vendo, já te vi aí. Beijo, beijo pra Bruna e pra Margarete. Aí o pai contou assim, Rê, que todas as noites ele ia contar a história pro filho dele, né? Aí um dia, uma noite, o filho falou assim, ah, pai, tô cansada dessa história. Conta uma mais legal. Aí o pai pensou, ai, mais legal, né? Ah, eu vou criar. Aí ele falou assim, e o menino tinha entre 7 e 8 anos, olha só. Ah, então tá bom, vou criar, né? Ele pensou. Aí ele falou assim, então veio a abelhinha fazendo zum, zum, e ela pousou na folha para produzir mel, que não sei o quê, né? E ele achou que ele estava arrasando. E o guri olhando para ele, e ele estava assim, ai, ó, meu filho tá até, né, estático, tá? Encantado com a história que eu tô inventando. Aí ele falou assim, não, pai, eu quero mais legal. Aí o pai pensou, a pessoa falou assim, então faz o seguinte, então conta você, que aí eu vou aprender com você como que essa história é mais legal. Aí ele falou assim, então tá bom. E aí veio o helicóptero, ele nem falou helicóptero, ele falou o cóptero, e veio, pô, 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 pô. Aí alguém gritou, Choque, acorda! E a corda, pluf, na água. E aí ele falou, suba pela corda. E ele foi, tchá, tchá, tchá. E ele ficou pensando assim, meu Deus, olha o nível que está meu filho, eu estou subestimando o meu filho com a tal da abelhinha, porque a história do pai era boa, não era ruim. Só que não estava adequado para ele. Oi? É a onomatopeia, né? Que é usar sons para contar. Isso. Usar Isso. Aí você imagina. É maravilhoso. E um recurso tão simples, que eles usam a imaginação, mas colocou aquele som, não sei o quê. E outra coisa que ele falou também, que aí ele continuou a história, na história tinha morte, tinha, sabe, assim, coisas que uma criança de 7, 8 anos estava preparada para trabalhar. Ele estava pronto. Então, ali foi uma coisa que o pai teve que melhorar mesmo na contação de histórias, e o filho passou a dormir melhor, porque ele ia dormir todas as noites decepcionado com o pai, né, com a abelhinha. E olha que legal, a história criou uma conexão, né? Talvez na correria do dia a dia o pai nem tenha percebido o quanto o seu filho estava preparado para receber determinadas informações. Mas através de uma história eles se conectaram e o pai pôde conhecer um pouco mais o filho, né? Então, assim, história conectada. Então, oi. Estou recebendo umas mensagens aqui no WhatsApp, acabei de ver, que algumas pessoas não estão conseguindo entrar na nossa live. Marina acabou de me mandar, de Campinas. Deixa eu perguntar para ele.
Não tá conseguindo. Meu perfil é público. Ah, o meu também. Deixa eu só perguntar aqui. Tá. Enquanto Tá? ela olha, depois desse ponto, e o pior é que o Facebook vai nos derrubar em breve. Nós falamos, né, sobre a forma de escolher melhor o texto. Eu vi que alguém me perguntou aí aonde conseguir o e-book. Tem um link na minha bio, @rebmacedo, que você entra e se cadastra no nosso site. Aí a gente envia os e-books para vocês. Pergunta para elas que erro que tá dando. Eu tô perguntando aqui, ele tá digitando. Pessoal, e também lembre-se de lá na minha página, que ainda não está inscrito no meu canal, vai lá, porque tem bastante dicas bacanas. O meu canal, na verdade, ele é praticamente 4 em 1, porque eu tenho as videoaulas, eu tenho momento de contação de história, tenho papo de pro para pro e tem as dicas da Luísa. É bem bacana, tá? Então, prestigia lá, se inscreva. Não aparece para ele. Não Procurei, mas não parece encontrei o link. Você não tem o link aí para me mandar, não, né? gato, eu nem sei como é que faz isso. Peraí, vou falar para ele entrar aqui, peraí. Tá, enquanto isso eu vou continuando. Lu, nós já Tá, falamos então sobre o que é contação de histórias, quais são os tipos de contação de histórias e como escolher isso. o melhor texto para contação de histórias. Depois que você escolhe o texto, vamos usar ainda lá o exemplo do César Obeide. Depois vocês entram lá, entrem no canal dele, é muito legal, muito legal. Eu descobri há pouco os trabalhos dele. Vamos colocar aqui o exemplo do texto dele, A Velha Fofoqueira. Então tá, escolhi o texto, já percebi que esse texto é o ideal para a faixa etária que eu vou trabalhar, para o contexto que eu vou trabalhar. Qual que é o primeiro passo? Você fazer uma leitura meio acadêmica, sabe? Assim, quando você lê direto a primeira vez, só para você entender o contexto e depois você lê pausado, já pensando em qual tipo de narrativa que você vai usar. Se você vai usar a narrativa mesmo, se você vai usar dramatizado, se você vai usar fantoche, né? Qual o tipo de recurso você vai usar. E aí você relê o texto, já pensando nesse tipo de contação que você vai utilizar. Poxa, eu vou utilizar o cordel, porque eu percebi que o texto dele é bem rimado, então facilita muito colocar no ritmo do cordel. Então vou usar isso. O que eu vou fazer agora? Vou começar a ler o texto já pensando nesse meu ritmo de cordel. Eu li o texto no ritmo do cordel, vi que tá maneiro, eu vou começar a decupar. Decupar é uma palavra que a gente usa mais no cinema, que é você dividir em cenas, em planos e em sequências. Mas que eu acho super válido para contação de histórias, porque você decupa o seu texto. Você primeiro divide quem são os personagens. É a velha fofoqueira, o marido dela e a vizinha Dona Maria. Poxa, agora eu vou pensar em qual o tipo de interpretação que eu vou usar para a velha. Ah, meu filho, vou usar esse tom de voz. Vou usar esse corpo para a velha. Pronto, montei meu personagem. Qual o tipo de voz que eu posso usar para o homem? Poxa, ele é velho também, mas é homem, então vou usar uma voz mais grossa. Mas velha, menina, vou usar o mesmo corpo? Vou usar um corpo mais para cima? Então eu penso nessa construção do personagem. Contar histórias é você se envolver nessa história mesmo. Ah, tem agora a vizinha, a Maria. Como é que eu posso fazer o corpo dela? Ela é mais jovem, ela é mais velha, ela tem uma voz mais fina, uma voz mais grossa. Como é que é isso? Pronto, separei os meus personagens, construí os meus personagens, que também seria uma outra live, a gente está falando assim só por cima para você saber mais ou menos o que é decupar o texto. Você vai passar a decupar as cenas. No caso da contação de histórias, pessoalmente, você não precisa dos planos, né? Você pode decupar a sua contação de histórias com planos. No nosso caso agora, que a gente tem gravado as histórias para o YouTube, né? Para os nossos canais. Então aí você pode até decupar em planos, que é maneiro, que fica legal a nossa história, assim, com vários planos, da dinâmica, né? Decupei em cenas, vamos supor, a velha primeiro está em casa conversando com o marido. Depois ela sai de casa e vai para a rua. Já é uma outra cena, um outro cenário. Poxa, como é que eu posso construir essa mudança de cenário na cabeça de quem está me ouvindo? Na realidade imaginativa de quem está me ouvindo? Ah, eu já sei. Eu posso começar falando como a velha com o marido aqui. E aí eu dou uma andadinha até o outro lado e já crio a realidade imaginativa, que aqui é a casa e aqui é a rua. Quando você for interpretar, quando você for contar a história e você estiver aqui, a criança já vai saber que você está na rua. Quando você andar para cá e fazer uma fala, ela já vai saber que você está em casa.
Então, por isso que é importante você e dividir em cenas, porque aí você consegue criar, inclusive, o seu próprio cenário, né? Mesmo que imaginativo. Você decupou, já sabe quem são os personagens, já sabe esse corpo do personagem, já sabe em que parte da sala de aula ou do palco você vai fazer cada cenário, você vai fazer cada cena, você está quase pronto. Aí o ideal é que você ensaie. Né? Principalmente quando se você vai usar recursos, vou usar recurso concreto, eu vou trabalhar fazer contação de histórias com colher de pau, vou usar um fantoche. Você tem que treinar antes, você tem que ensaiar antes, porque senão chega na hora você não tem aquela habilidade para se movimentar e isso tira total a dinâmica da contação de histórias, né? Então você ensaia com isso antes e aí sim você vai pensar no seu figurino. Por que eu coloquei o figurino por último? É verdade. Eu tô entrando aqui e eu não tô conseguindo no meu também. Por quê? O figurino, ele é o menos importante, vamos dizer assim. O figurino, ele é uma cerejinha do bolo, mas ele não é o principal. Se você colocar um figurino que seja muito chamativo, né, sei lá, uma borboleta voando a todo momento, que você se mexe, ela balança, as crianças, elas vão focar nessa borboleta que tá batendo asinha, não vai focar na sua história. E aí você acaba perdendo a atenção das crianças, né? Você acaba perdendo, em vez de ela prestar atenção em você, ela presta atenção na borboleta voando. E é legal também, por exemplo, para esse recurso do figurino, a gente estudar a psicologia das cores. Porque aí você vai compreender que eu estou usando esse negócio laranjado, essa florzinha laranjada, umas faixas laranjadas, para chamar o seu foco de atenção para mim. Mas ao mesmo tempo, como eu estou aqui quase como uma professora, eu quis usar um preto que era mais sóbrio. Né? Então, assim, você usar a psicologia das cores para te ajudar no seu figurino. Para você ter a atenção do ouvinte, mas também não roubar a atenção da história. O que você acha disso, Lu? Eu acho maravilhoso. Eu estou gostando demais dessa live. Eu acredito que quem está nos acompanhando também deve estar achando incrível, porque as dicas são maravilhosas. E uma coisa que a Renata falou no início, gente, é muito importante. O que a gente está trazendo para vocês não é receita de bolo, porque a contação de histórias, ela não traz nada pronto. Existe sim a preparação, existe sim o planejamento, existe sim o cuidado para que seja um sucesso essa contação de histórias, entendeu? Mas, mais importante que isso, é você se doar, é você se realizar, porque aos poucos você vai melhorando. No começo eu contava história assim, era uma vez, hoje, era uma vez, uma princesa maravilhosa, com seus cabelos cor do sol. Então, se a criança, né, você vai impactando, que é a palavra que a gente gosta muito de usar, né? Por que eles falam, meu Deus, né? Aí você vai trabalhando a sua voz, trabalhando ali no seu ambiente, e isso torna a história incrível. Às vezes, você até não tá com figurino, como a Renata falou, porque nós que somos pedagogas, o nosso figurino é um pouco restrito. Embora eu vou de Mulher Maravilha, eu vou de bailarina. Gente, tem um trem que eu tenho muito, é vergonha, mas eu deixo em casa guardado, eu só não uso. Então, assim, eu me visto de tudo quanto é jeito, sabe? Eu não tenho problema com isso, não. O que importa para mim é manter a atenção desse meu aluno, né? E aí, então, o que nós estamos trazendo para vocês? Essa proposta são dicas para te ajudar nesse desafio. Principalmente hoje, onde nós estamos vivendo esse momento que nós estamos em casa, né? Nós temos que fazer o nosso trabalho, tanto eu como pedagoga e a Rê como artista, vender o nosso produto usando as redes sociais. Aí você imagina assim, hoje eu quero ouvir uma história. Aí você entra na minha página, aí você vê assim, a baleia que precisava entender que ela é importante. Gente, eu não fico 2 segundos. Eu nem espero os 15 segundos, que é normal a pessoa esperar para saber se vai ficar até o final. Eu nem fico. Agora, se você chega, o vídeo da Rê, que eu vejo ela assim, ó, lá na baleia, né? Que ela faz... Gente, quem que vai fazer de um vídeo desse? Né? Quem que vê lá da nuvenzinha triste? Oh, céus!
Ó, terra! Então é isso mesmo, é você usar o que você tem em casa da melhor maneira e o principal produto, o principal instrumento é você. Rê, pode te dizer, pode. A Eli fez uma pergunta aqui para você. Você já fez curso de contação de histórias? Então, eu não fiz curso. Eu... tem outras perguntas também que eu quero te falar. Deixa eu dizer que o Marino conseguiu entrar. Marino, maravilhoso, te amo. Neide também entrou. Eli. A Tânia também. Quem que você falou, Rê? Érica? Não. Eu ia responder ali que ela perguntou sobre o curso de contação de histórias. O que acontece? Hoje você encontra na plataforma online, como nós estamos privados de ir pessoalmente, né? Fazer curso, vários cursos. Não é uma crítica, mas é uma crítica. Eu acho que a gente tem que fazer de tudo, conforme eu disse, né? A nossa criatividade, ela é gerada através de inputs. Então, você tem que... Inputs é aquilo que você vê, que você tem acesso. Então, você tem que ter acesso a diversas coisas, né? Mas o ideal é você criar o seu perfil, né? Como eu disse, a contação de histórias, ela é entrelaçada de vários estudos. Não tem um estudo específico de contação de histórias. Você vai lá estudar literatura dentro de contação de histórias, você vai estudar um pouco de arte cênica, expressão facial, expressão corporal, você vai estudar psicologia das cores, você vai estudar neurociência, porque é entrelaçado essas informações, né? E, por exemplo, trabalhar com pedagogia te dá total poder para você trabalhar com contação de histórias. E aí, a partir disso, você vai desenvolver outros conhecimentos para tal, né? Existe, inclusive, pós-graduação de contação de histórias. E o que eu quero dizer em relação ao curso é que é legal você fazer, é muito bacana, é conhecimento, é um apanhado de informações que estão ali num lugar fácil de acesso, mas o ideal é que você faça diversos cursos e você crie o seu próprio perfil, você crie sua própria identidade, sua própria forma de contar histórias. Eu não gosto de nada muito pronto. Se eu entro lá no curso de contação de histórias e a pessoa começa a falar assim, olha, eu vou mandar um molde para vocês, o molde da nuvenzinha triste, e aí eu vou contar a história para vocês. Aí você vai lá, tira o molde, imprime, recorta e faz a nuvem igualzinha a ela, e você vai contar a história igualzinha a ela. Você está plagiando, você não está contando histórias. Contar história é um processo de criar, um processo de se envolver. Você escuta aquela história, a não ser que seja literária, é claro que você tem que respeitar o próprio autor, onde você vai ler o texto, mas o ideal é que você leia, que você se envolva, que você crie, de repente, com os seus alunos, com as suas crianças, a sua nuvem. Vai lá no seu canal, assiste o seu vídeo, acha super legal, assiste outro, acha super legal, do mesmo tema, e cria a sua própria forma. Utiliza-se sim dos cursos, dos recursos que a gente tem mais fácil acesso para a gente ter informação, mas o ideal é que a gente tenha sempre a nossa criatividade aceso aí, para a gente criar o nosso próprio perfil. A Leide falou, tem gente que nasce com esse dom, mas realmente se aprimorar, eleva a contação para outro patamar, com toda certeza. Foi o que eu disse, é input. É você ler, é você fazer diversos cursos, você conhecer diversos autores, você conhecer neurociência, você conhecer pedagogia, você ler lá Vygotsky, como é que é o nome? Vygotsky, que eu ouvi falar. Isso não é da minha... Caraca! É esse mesmo. É esse mesmo. Eu não sou da pedagogia, mas eu preciso estudar sobre, né? Então, assim, é muito legal você conseguir criar a sua teia de informações, né? E é muito necessário, porque senão, como você disse, você sai contando histórias e aí você fala, poxa, por que as crianças não prestam atenção em mim? Poxa, por que eu não consigo que as crianças retenham por muito tempo a atenção? Olha, você falou uma coisa legal também, Lu. Ai, mas com uniforme, a gente fica meio retido, né? Não sabe, não dá pra usar fantasia, não tem muito o que fazer. Mas com pouca coisa. Cara, se eu coloco um óculos desse, faço minha boca de veia, mudo minha posição, pronto, eu não preciso de figurino. Por isso que eu disse que o figurino é a última coisa, né? Se eu coloco um óculos e chego na sala de assim, e aí, galera, beleza? Olha só, vou contar uma história pra vocês, valeu? Eu não preciso. Mas pra isso, você tem que ter esses inputs, você tem que assistir, você tem que ver, você tem que estudar, você tem que ler. Pra que... Ai, nossa, mas para você parece tão fácil. Ai, meu Deus, 27 segundos! Não! O Instagram vai nos derrubar.
Vai ficar nós vamos deixar essa live online para vocês. Nós vamos marcar outras. Espero que vocês tenham gostado. A gente não conseguiu nem responder. Será que eu consigo voltar? Eu vou tentar voltar de novo. E eu prometo que eu vou finalizar.